Então vamos lá. Bem-vindos. Vamos agora à aula sobre Data Access Object, no curso de Programação Orientada a Objetos. Vamos falar de Data Access Object. Data Access Object é um padrão de projetos, tá? Que ele visa reduzir o acoplamento da lógica de negócios com o banco de dados. Por quê? Porque hoje existem diversos provedores de bancos de dados e se você coloca detalhes de conexão de banco de dados ou detalhes de bancos de dados junto da sua lógica de negócio, no momento que você precisar mudar de provedor de banco de dados, você terá que recriar a lógica ou fazer modificações, né, na sua lógica de negócios, o que não é uma boa prática. O ideal é que você não precise modificar isso em momento algum. Então, para evitar isso daí, para a gente evitar isso daí, nós temos que fazer uma separação da lógica de negócio, mantendo a lógica de negócio isolada, dos comandos e estruturas de bancos de dados. Tá? Então, é para isso que serve o Data Access Object. Vocês vão ver implementações do Data Access Object utilizando interface e não utilizando interface. Aí cada desenvolvedor, cada engenheiro de software utiliza de um jeito. Eu prefiro utilizando interface. Tá? O contexto, né? Por que a gente usa o Data Access Object? Eu já expliquei, né? Para a gente separar. Isso porque tem vários acessos, vários tipos de acesso a dados de acordo com o provedor de dados, de acordo com o tipo de banco de dados. Existem bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objetos, bancos de dados que guardam informações baseadas em documentos. Então, existem vários tipos de armazenamento em bancos de dados, tá? Varia conforme a armazenagem e conforme o fornecedor da tecnologia. O problema que é causado, o problema que isso daí causa é que o nosso sistema tem que aprender a lidar com o banco de dados para poder persistir os dados no banco de dados. Por exemplo, o banco de dados relacional utiliza comandos lá como insert, select e outros tipos de comandos para persistir e ler os dados do banco de dados relacional. Um banco de dados orientado a objetos não utiliza esse tipo de comando, tá? Ou pelo menos tem diferenças, nuances nisso. Existem bancos de dados orientados a documentos, também são outros comandos, outras formas para se persistir e recuperar os dados. Existem também mecanismos de persistências diferentes, né, que também podem atrapalhar. Que mais? APIs dos sistemas também podem modificar, então às vezes você tem um provedor de banco de dados que utiliza uma certa API e o provedor pode atualizar aquela API e aí você tem que fazer alguma modificação no seu sistema. Não é muito comum acontecer isso, mas existe essa possibilidade, tá? Se o seu sistema, se o seu acesso ao banco de dados está colado na lógica de negócio, você vai ter que mexer nas classes de lógica de negócio, o que pode ser criar um problema para o seu sistema. Então, o ideal é a gente não mexer nas classes de lógica de negócio. Bom, a solução é utilizar o DAO, porque a gente coloca tudo que for relacionado ao banco de dados dentro do DAO. E esquece lógica de negócio no DAO e da lógica de negócio esquece tudo que for referente ao banco de dados, tá? Deixa eu mostrar o DAO logo, porque vocês devem estar curiosos, né? Então, o DAO é isso aqui. Nós temos uma interface, chamada DAO interface, onde nós vamos dizer quais são os métodos de persistência, o que você vai poder fazer com o banco de dados, né? O que você vai poder gravar, ler, atualizar, remover, todos os métodos que você pode ter de acesso ao banco de dados. Tem uma classe Implementation, que é a implementação desses métodos. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui tem um desenho mais detalhado. Implementation, que é a implementação desses métodos. O Implementation usa toda a estrutura de acesso aos dados do negócio, JDBC, tudo que tiver de acesso ao banco de dados é utilizado por Implementation. E aí, a lógica de negócio, que está aqui do lado esquerdo, ela vai conversar
com o implementation utilizando elementos do tipo da entidade. Então, por exemplo, numa pizza, na controller da pizza, na hora de mandar gravar no banco de dados, o controller da pizza vai mandar um objeto do tipo pizza. E aí o implementation vai gravar essa pizza no banco de dados. Quando a lógica de negócio pedir para ler várias pizzas do banco de dados, ele vai pedir e o objeto implementation vai dar uma lista de pizzas para o objeto de negócio. Então, o objeto de negócio vai precisar conhecer pizza, lista de pizzas e, claro, a interface do DAO para poder gerar o objeto do tipo DAO, né? Para poder gerar e utilizar o objeto do tipo DAO. Tá bom? Então, essa daqui é a estrutura do Data Access Object. Aqui tem um exemplo usando uma classe de compra, né, um objeto de compra. Digamos que a gente faça uma compra, e tem lá o usuário, data da compra, o valor comprado e a descrição. Ó, percebam um erro aqui, ó, tá tudo com mais, mas na verdade é menos, tá? Esses caras aqui são private, eu devo ter esquecido de mudar na hora que eu gerei essa imagem aqui. Então, o compra-DAO vai dizer o que a gente pode fazer com compra. Então, a gente pode pesquisar por uma compra, passando o nome do usuário, e ele me dá a compra. Eu posso inserir uma compra, então eu passo um objeto do tipo compra, ele insere. Posso remover uma compra baseado no nome do usuário, ou uma ou todas as compras, aí não sei como é que a gente pode implementar. O DAO Implementation, compra DAO Implementation, vai ter o código que vai fazer isso aqui. Então, aqui fica o código que faz aquilo, com todo o acesso ao banco de dados que for necessário. Tudo que for de banco de dados vai estar aqui dentro do compra DAO Implementation. Tá? Para pegar a conexão, vocês aprenderam a fazer conexão na aula passada, né? Mas para buscar a conexão, a gente costuma utilizar uma classe que vai gerir essas conexões. A classe vai ter um método ou alguns métodos que vão dar a conexão para a gente. Então, toda vez que eu precisar de uma conexão, eu chamo essa classe vai ser uma classe abstrata e um método estático, não está aqui como estático, mas é um método estático e público que me dá a conexão. Aí essa classe pega a conexão do data source, etc. E um objeto de negócio, um objeto com uma regra de negócio, cadastra nova compra, por exemplo, que vai acessar o DAO e vai cadastrar, vai gerar um objeto compra, mandar para o DAO para que seja acessado no banco de dados. Pergunta do Bruno Damasceno. Posso ter uma interface DAO com alguns métodos pré-definidos e depois implementar essa interface para cada entidade? Existe isso. Tem um artigo do Paulo Silveira que ele fala assim, o meu DAO é mais abstraído, na verdade o nome do artigo acho que é Quão Abstraído é o Seu DAO, alguma coisa assim. Paulo Silveira é um dos donos da Kaelon. Ele escreve alguns artigos e livros sobre Java, e ele escreveu esse artigo, eu achei interessante, coloquei lá na Academia Soft. Eu não sei se está para PO, para Laboratório de Engenharia com certeza está. E nesse artigo ele fala sobre isso, ele cria uma interface tal que é bem genérica, né? Ou seja, essa interface serve para quase qualquer coisa. Isso, esse mesmo, esse link aí. Blog da Kaelon, como é o seu DAO? Ele é tão abstraído quanto o meu. O nome não é tão atrativo, né? Mas vamos tirar esse cara daqui para a gente poder mostrar na tela aí para todo mundo ver. Deixa eu minimizar esse cara aqui, pronto. Então esse artigo é do Paulo Silveira. Ele cria um DAO bem genérico que pode ser, ele pode servir, a interface do DAO, ela pode servir para qualquer tipo de elemento, tá? E se você precisar de uma interface um pouco mais diferente, né? Digamos que você tem algum elemento que é um pouco mais complexo, aí você pode fazer uma nova interface herdando dessa interface antiga e colocando seus métodos que são mais complexos, tá? Mas é possível sim, ó, fazendo uma interface bem genérica você pode fazer. Você vai usar bastante generics para isso e depois você vai criar a sua classe também. Ele cria aqui não só a interface, mas a classe do DAO também, bem genérica, né? O único problema é que ele está usando o Hibernate aqui. Deixa eu ver. Ele está usando o JPA e vocês ainda não aprenderam o JPA, então vai ser um pouco mais difícil de trabalhar. Mas com o JPA isso aqui é possível. Sem o JPA, a gente consegue criar uma interface bem genérica.
tá? Mas já a implementação ela não consegue ser tão genérica assim, tá? A não ser que a gente crie um mecanismo para fazer a persistência usando aqueles ORMs que convertem de objeto para modelo relacional, tá? Mas dá para fazer sim, dá para você criar uma interface bem genérica. A interface, com certeza, bem genérica. A implementação, aí dependendo da sua tecnologia, você pode criar bem genérica ou não, tá? Mas hoje nós vamos fazer uma interface especialista para um determinado produto e uma implementação especialista para aquele determinado elemento. Um exemplo aqui é o exemplo do código da entidade. Ó, também está sendo os privates aqui, não errei na hora que eu fiz mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso DAO, né? Deixa eu fechar essa tela e vamos fazer a nossa implementação do DAO. Fecha aqui todo mundo. Vamos criar um DAO para fazer alguma coisa. Ontem nós fizemos um trabalho com teste de aluno, né? Fizemos um banco de dados de escola e fizemos uma tabela aluno. Então vamos fazer em cima da escola também. Vamos criar um projeto chamado de escola. O que não falta aqui é projeto. Vamos, dentro desse projeto, criar uma classe, um package, né? edu.curso. E dentro de edu.curso nós vamos criar uma classe. Vamos começar com a entidade, né? Vamos criar a entidade aluno. Então, nós vamos criar um elemento, uma escola e lá dentro nós vamos ter a entidade aluno. Na entidade aluno, nós temos lá o ID dessa entidade, o ID como inteiro ID, private também, né? Private inteiro ID, private string RA, vamos ter o RA do cara, private string nome do cara, tá? Esses 4 elementos aqui, melhor, esses 3 elementos. Vamos colocar mais um elemento que é a data de nascimento, do tipo date, até para a gente poder visualizar um pouco melhor. Nascimento. Muito bem. O date, como é entidade, tá? A entidade, necessariamente, ela não tem que estar ligada a banco de dados. Então, toda vez que você importar o date, sempre importe Java Util Date, não Java SQL, que ele é uma herança do date do Java Util, mas voltado para banco de dados. Entidade não tem que ser voltada para banco de dados, tá? Entidade, faça ela mais genérica possível. Ctrl 3, vamos criar aqui os getter e setters. Getter e setters para todos esses caras aí. Pronto. Está feita a nossa entidade aluno, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar, o que a gente pode criar? A gente poderia criar uma tela. Não vamos criar a tela, não. Vamos criar na interface de texto, senão vocês vão acabar confundindo o que é tela e o que faz parte do DAO. Vamos criar uma classe de teste, vou chamar de teste DAO, tá? Teste do DAO, melhor, teste do DAO. Vou criar um public static void main e aqui nesse teste do DAO a gente cria a instância de aluno. Aluno A1 igual new aluno. Vamos cadastrar um aluno aqui, A1.set ID é 1, o ID dele. Aluno 1.7 no RA, vamos botar aqui 0001. Muito bem, aluno 1.7 nome. Vou colocar meu nome, para não expor ninguém de vocês aí. Rodrigues. E data de nascimento, 1.7 nascimento. Eu posso botar new date, mas eu não nasci hoje, né? Vamos colocar uma data, vamos colocar a data baseada no calendário. Então, vamos criar um calendário. Cal igual a calendar. Calendar a gente trabalha assim, nós pegamos a instância do calendário, tem um gerenciador de instâncias, e aí no calendar ele tem um método chamado set, que eu posso especificar, mudar partes do calendário. Por exemplo, eu posso modificar o ano, então a gente chama set calendar.year, é uma constante, né? Primeiro eu passo qual das constantes que eu vou mudar, se eu vou mudar o ano, o mês, o dia e tal.
e aqui eu ponho o valor. Eu nasci em 76. Coloco aqui o valor do meu ano. Vamos mudar também o mês e o dia do calendário. Então, calendar.month, o mês que eu nasci, mês 7. E calendar.day of month, dia do mês. Day do month, eu nasci no dia 3. Nascido em 3 de julho, tá? Gerei um calendário com essa data. E aqui, ao invés de botar new date, eu ponho cal.getTime. Ele vai me dar o date daquele calendário que foi gerado. Tá joia? Então, pessoal, aqui a gente tem uma instância de um determinado aluno. Apenas para a gente testar. Tá? Para a gente gravar no banco de dados, nós teríamos que fazer o carregamento da classe com .mysql.jdbc.driver. Então eu não estou colocando no try-catch, tá? Eu estou lançando a declaração aqui, o declaration. Vamos criar uma conexão aqui, driver manager.getConnection. Vamos passar a URL de conexão, que é mysql, jdbc, mysql, nome do servidor, porta e o nome do banco de dados, escola. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez ontem. O usuário aqui vai ser root. Cacilda. O usuário vai ser root e a senha vai ser... qual que é a minha senha aqui, meu Deus? Acho que é root também. Estamos na minha máquina, não estamos na máquina da faculdade. Aqui, isso aqui vai me dar uma connection. Vamos colocar uma variável connection para receber isso aqui. Import connection no JavaSQL. E pode dar um erro na hora que estiver sendo executado. Então vamos colocar um lançamento aqui de SQL exception. Tá? Vamos só testar para ver se ele cria o objeto do tipo aluno e se cria a conexão no banco de dados. Possivelmente não vai criar, porque a gente não colocou a classe do driver, né, com MySQL JDBC driver, não coloquei o pacote. E mesmo depois de colocado o pacote, eu nem sei se o meu SQL está startado ou não. Vamos criar aqui uma pastinha para colocar a biblioteca do MySQL Connector. Então criamos lá uma pastinha lib e vamos arrastar a biblioteca para cá. Eu tenho essa biblioteca em algum lugar aqui. Tem uma versão um pouco mais velha dela, tá? Não é a mais recente, mas vai servir. Enterprise Edition, Enterprise Edition Database. Tenho aqui o jar da biblioteca 5.1.15. Então a gente arrasta esse jar para aqui, para dentro do lib. Deixa ele copiar, né? Dá OK para ele copiar. E ele jogou o arquivo lá para dentro. Por enquanto é só um arquivo dentro de uma pasta. Tá? Em momento algum esse arquivo vai ser compilado com o projeto. Para que ele seja compilado com o projeto, a gente vai clicar com o botão direito, Build Path e Add to Build Path. Tá? Houve uma pergunta aqui, se esse arquivo ele está no site. Não, esse arquivo não está no site. Você tem que baixar esse arquivo lá do MySQL, como a gente fez ontem. Né? Você vai acessar mysql.com, www.mysql.com/downloads. Não, acho que não é mysql.com, não, acho que é mysql.org, porque é do community. Vamos tirar a dúvida, vamos dar uma olhada aqui. Você vai entrar no mysql.com, aonde que a gente baixa esse arquivo. mysql.com não é no .com, porque aqui é o Enterprise, eu não quero Enterprise, eu quero o que está em... Cadê? Downloads. Eu quero o que está em Community aqui, ó. Downloads Community, vamos ver qual que é o link aqui. dev.mysql.com/downloads. Esse é o link que vocês precisam acessar para poder baixar o MySQL Connector. Deixa eu só ocultar
aqui a barra de tarefas. Porcaria de Windows 8. Pronto, ocultei a barra de tarefas. Preciso colocar um... Ué, coloquei, não vai? Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar. Oh, caramba, que droga, eu tô tentando mandar para vocês, mas ele não aceita Ctrl+V aqui no chat. Aliás, não tá aceitando droga nenhuma aqui no chat. Alguma coisa tá errada aqui, peraí. É estranho, não tá aceitando. Bom, dá para vocês verem o link, aí vocês conseguem pegar o link por aí, tá? Esse aqui vocês vão baixar cadê? Connectors, MySQL Connectors, e aí tem conexão de MySQL para tudo quanto é sistema, né? Tem para ODBC, .NET, Java, Python, C++, C Sharp, etc. Então você vai clicar aqui em Connector J, que é o do Java, e aí você pode baixar. Clica aqui para baixar o cara. Ele vai pedir para você fazer a instalação. Primeiro ele fala para você fazer um login ou um sign up, ou você pode vir aqui embaixo, ó, não me pentelhe, apenas me dê o arquivo. Clicando nesse link, ele vai pedir para você baixar o arquivo. Aí você baixa o arquivo e depois executando ele vai criar uma pastinha onde terá esse arquivo .jar. Ele vai ter esse arquivo .jar lá na pastinha que ele instalar e você pega o arquivo .jar e arrasta para o lib. Depois de arrastar para o lib, botão direito no arquivo, build path, não tem opção aqui porque a gente já colocou, né, mas vai ter a opçãozinha edit o build path. Aí você joga o arquivo dentro do caminho de compilação, tá bom? Vamos rodar, Ctrl F11, ele vai tentar a execução, mas deu pau. Deu pau porque é o seguinte, ele não conseguiu acessar o servidor do MySQL, Communication Link Failure. O meu MySQL não está ativado. Cadê o meu MySQL? Nem sei se eu estou com o MySQL aqui, cara. Boa pergunta. Onde que está o meu MySQL? CMD, vamos ver se eu estou com o MySQL aqui. Obrigado, Tsutomo. Colou aí o link pro pessoal. MySQL, deixa eu ver se eu tenho o champ. Não, não tenho o champ. Tem o AMP, também não tem o AMP. Program Files, MySQL também não tem. Program Files 86, MySQL também não tem. Olha que coisa, cara. Vou ter que instalar o MySQL aqui. Tudo bem, a gente faz isso, não tem problema. Vamos baixar. Pessoal, eu vou ter que talvez fazer uma pequena pausa para instalar uma nova pilha no meu mouse, porque ele está engasgando aqui. Vamos baixar o servidor, cadê? MySQL Community Server, esse cara aqui. Community Edition is available, install aqui, Community Server 5.6.2.1. Então, recommend downloads, o meu é o Windows 64. Vou baixar esse cara. São quantos megas? 300 megas, cara, é muito mega, isso aqui vai demorar uma eternidade para baixar. Peraí. Na verdade, eu tenho um link aqui de 100 megas, ele não deve demorar tanto assim não. Ué, eu cliquei aqui no installer, mas o installer só me dá a opção de 32 bits. General Available, 32 bits, installer. 32 bits, installer. E agora? Qual dos dois? Ah, esse aqui. Só tem esse mesmo. Não me pentelhe, me deu apenas o arquivo. O professor está aqui. Ah, tá, mas mesmo assim eu tenho que baixar do mesmo jeito. Você botou no Dropbox lá, mas eu tenho que baixar, Thiago, do Dropbox para minha máquina. Mas é rapidinho, quer ver? Vamos dar uma olhada? Ó, já foi 13% aqui. Mais um minutinho.
e a gente abaixa. Enquanto ele vai baixando, eu vou mostrando para vocês a implementação da interface, tá? Net do professor voa, né? É da Vivo, gente. Vou fazer propaganda aqui, né? É da Vivo, Vivo Fibra. Por enquanto, tá funcionando bem, tá? Peguei uma promoção aqui de TV a cabo e 100 megas de internet. Vamos lá, pessoal. Enquanto ele vai baixando, a gente não vai poder fazer a conexão, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos criar o DAO. O DAO, ele é criado aqueles dois elementos, né? É praticamente a interface e a implementação. A interface, vamos criar aqui, new interface. A interface, vamos chamar essa interface de aluno DAO, porque é uma interface que vai funcionar apenas com o aluno. Ó, acabou de baixar. Não, acabou o cacete, ele cortou. Não, acabou mesmo, cara. Será que deu um pique aqui? Vamos abrir o arquivo, vamos ver se ele instala. Olha, cara, baixou mesmo, 280 e poucos mega. Vou só botar ele para instalar, a gente já continua a interface. Enquanto ele vai instalando, a gente vai usando a interface. Bom, ele está pensando ali, deixa ele pensar, tá? Quando ele tiver concluído o pensamento dele, a gente faz. Vamos colocar aluno DAO no nome da interface. E a nossa interface, nós vamos apenas declarar os métodos que vão ter. Por exemplo, nós podemos ter um método para inserir alunos. Insert aluno. Ou melhor, só inserir, vamos chamar de inserir. Como a gente já sabe que é aluno mesmo, ele só vai inserir aluno. Para inserir, eu passo um objeto do tipo aluno, tá? E ele vai lá e insere no banco de dados. Um outro método muito comum que a gente costuma ter é um método para pesquisar um aluno. Vamos chamar pesquisar aluno. Vamos colocar pesquisar aluno por, melhor, por ID, tá? Eu passo o ID, que é um inteiro, e o resultado disso tem que ser um objeto do tipo aluno. Ele vai procurar no banco de dados e me dá um objeto do tipo aluno. Podemos também fazer um pesquisar aluno por nome. Passo um texto, nome, e ele vai me dar um aluno. Na verdade, o nome, eu posso ter, por exemplo, eu posso passar Antônio, pode ter 10 alunos chamados Antônio. Então, na verdade, um aluno só não é o suficiente para ter como resposta. Então, vamos colocar que ele me retorna uma lista de alunos. Pode retornar uma lista de um aluno apenas, né? Mas ele retorna uma lista. Vamos importar o list do Java UtilList. E vamos colocar o remove aluno, void remove aluno, ou remove aluno não, remove. No remove eu posso passar o ID, eu peço só para ele me dizer qual é o ID, vou lá no banco de dados e removo o aluno por aquele ID. Outra coisa, a gente pode fazer o update. Atualiza, né? Vou chamar de atualizar. O atualizar eu vou dizer qual o ID do aluno que vai ser atualizado e quais os dados do aluno que serão colocados no lugar daquele aluno com aquele ID. Deixa eu só dar um... Eu defini políticas? Eu não defini políticas para nada, não. Peraí, gente. Deixa eu clicar aqui para rodar de novo. Ele disse que... Ah, não, peraí. Velocidade disponível. Tá certo. Deixa eu abrir na pasta de destino. E vamos... Ah, agora sim. Ele permitiu lá, que demorou muito, ele desativou a instalação. Então vamos seguindo aqui. Enquanto ele vai instalando, a gente vai fazer o que, cara? E aí? Não instalou nada. Ô menino, tá difícil aqui, viu? Vamos instalar esse cara de novo. Conecta, instala. Abrir com instalar. Deixa ele instalar. Quando piscar lá embaixo, eu continuo a instalação. Então isso aqui é
a interface aluno DAO. Vamos instalar aqui, pronto. Agora sim, está instalando. Essa aqui é a interface aluno DAO. Então a nossa interface vai poder, quem tiver a interface aluno DAO vai poder fazer isso. Bom, a interface está criada, a primeira parte do DAO está criada. A entidade também está criada. Tá? Vamos criar agora a implementação. Espera aí que está pedindo alguma coisa aqui. Sim, deixa eu lançar lá. Vamos fazer agora a implementação. A implementação é uma classe, vamos chamar essa classe de aluno, DAO. O pessoal põe em PL ou implementation, tá? Eu vou botar em PL porque é mais fácil de escrever. Vamos fazer ele já fazer a implementação da interface, aluno DAO. Então, finish, pronto, a classe aqui, com todos os métodos para fazer a implementação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos implementar o inserir. Qual que vai ser o papel do inserir? O inserir, eu vou receber um objeto aluno, né, e vou criar um comando insert de SQL para botar esse aluno dentro do banco de dados. Para poder criar este comando insert, a gente precisa de uma conexão do banco de dados. Aí que entra aquele tal de Resource Manager. O Resource Manager é o que vai me dar a conexão. Então, essas linhas da conexão nós vamos colocar dentro de uma classe específica para isso. Nós vamos criar uma outra classe chamada Resource Manager. Ou melhor, vamos fazer assim? Vamos fazer no aluno DAO mesmo, depois eu transfiro para o Resource Manager. Vamos fazer com que o aluno DAO Implementation ele tenha um construtor que já vai instanciar essa conexão. Tá? Não é uma boa prática, mas é só para a gente poder brincar aqui. Vamos colocar isso dentro de um try-catch. Ou melhor, não, vamos lançar essa exception, que depois eu mostro para vocês por quê. Vamos lançar a exception. Lança exception, pronto. E esse connection aqui, nós vamos transformar ele num campo. Tá? Ctrl 1, converte local variable to field. Ele vai converter, ó, virou um campo que é alimentado. Então, toda vez que a gente criou um aluno DAO, ele já faz a conexão no banco de dados. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Professor, qual a diferença de usar o try-catch ou throws para colocar a exceção? Isso daí é verdade. Eu precisava ter pedido para vocês fazerem um trabalhinho de exception. Aí foi falha minha. Eu não pedi para vocês fazerem esse trabalhinho para aprenderem sobre exception. Na verdade é o seguinte, a diferença básica é a seguinte. Não precisa ficar bravo que eu talvez não peça o trabalhinho. A diferença é a seguinte. O try-catch ele vai tentar executar alguma coisa, tá? Se alguma coisa der erro, ele vai procurar o catch correspondente àquele erro para executar o código de contorno, né? O catch vai ter códigos de contorno. Assim, se acontecer alguma merda, o que é que vai, o Java vai ter que fazer para corrigir ou contornar aquele problema que aconteceu? Então, por exemplo, a gente pode não lançar a exceção e eu ponho isso aqui num try-catch. Vou ver aqui num try-catch. Só botar esse outro aqui dentro do try-catch também, tá? Eu vou botar tudo dentro do try-catch porque eles são dependentes um do outro, né? Eu não posso executar um se o primeiro não tiver resolvido. Então é o seguinte, ele vai tentar executar isso daqui. Se acontecer de ele, esse método aqui forName, ele é meio perigoso, porque pode ser que na hora que eu estou carregando essa classe não exista. Pode ser que ele não tenha a biblioteca, né, anexada no meu projeto, e eu não vou conseguir encontrar essa classe. Então ele vai dar uma exception do tipo class not found. Tá? Então ele vai executar esse código aqui. Se der essa exception do tipo class not found, ele vem no catch. Fala, olha, deu esse exception. Esse catch, a única coisa que vai fazer é o seguinte, imprime na tela e paciência, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu poderia dar uma mensagem para o usuário, falar, olha, você não tem a biblioteca, tem que instalar a biblioteca, sei lá, a gente pode dar um contorno para isso. Esse outro aqui também tem um SQL exception. Pode ser, por exemplo, no caso de ele não encontrar
não encontrar o servidor, que foi o nosso primeiro problema. Então, nós vamos fazer com que, se acontecer um erro desse tipo, de ele não encontrar o servidor, ou de o usuário e a senha estar inválida, alguma coisa assim, nós vamos tomar uma outra atitude. Então, vamos adicionar mais um catch clause para esse try. Então, agora tem dois catches. Se acontecer erro nesse for name aqui, de não achar a classe, vai executar isso aqui. Se não conseguir conectar, vai executar esse de baixo aqui, outro catch, tá? Qualquer uma das ocorrências não executou muito bem. Então o connection vai estar nulo. Então a ideia do try-catch é isso. Além do try-catch, eu posso, ao invés do try-catch, eu posso lançar a exception. Falar o seguinte, se deu merda, você avisa para quem está chamando essa função que deu problema. E aí quem está chamando a função pode trabalhar o problema ou pode fazer o lançamento da exception. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Ao invés de eu trabalhar esse problema aqui dentro, eu vou lançar as exceptions. Então, eu dou um throws para lançar a exception. Ou seja, se acontecer algum problema dentro do aluno da implementation de não achar a classe, eu vou lançar esse problema para fora. Quem estiver chamando o aluno da implementation vai ter que lidar com esse problema. Aqui também vou fazer a mesma coisa, tá? Adicionar também, ó, tem duas throws aqui. O throws é só para indicar quem está chamando o aluno DAO que ele tem que ficar esperto para esses dois casos aqui. Então lá no nosso teste DAO, a gente pode criar um DAO, né? Vamos criar aluno DAO aqui, vamos chamar de DAO, igual new aluno DAO impl, tá bom? Muito bem. Na hora que eu estou fazendo isso, ó, o que ele me fala? Esse aluno DAO impl, acho que eu errei alguma coisa. É DAO com IO minúsculo. IO aqui minúsculo. Ele não está falando não. Mas na hora que... porque ele já está lançando aqui, né? Digamos que eu não estivesse lançando isso, as exceptions, olha que legal. Ele ia falar assim, ó, esse aluno da implementation que você está tentando acionar aqui, ele lança exception do tipo SQL exception. O que você quer fazer? Você quer tratar isso daqui? Então eu posso botar isso com try-catch, né? Aí ó, o que acontece? Se acontecer um erro lá dentro do DAO implementation, ele lança para fora, ou seja, esse erro vai cair aqui. E aqui, aí sim eu estou tratando o erro com try-catch. Se aconteceu o erro tal, eu faço tal coisa. Se aconteceu outro erro, eu tomo outra atitude. Tá? Então o try-catch ele trata e o lançar exception ele joga para fora para quem está chamando. Isso mesmo, Bruno. Muito bem afirmado. O Bruno está colocando o seguinte: é interessante nas camadas mais baixas do sistema eu lançar a exceção e nas camadas mais em cima eu tratá-las, correto? É isso mesmo. Por quê? Quando você está mais baixo dentro do seu sistema, quanto mais o seu sistema está lá dentro, né? Se acontecer alguma merda lá dentro, o ideal não é que você trate aquela merda, o ideal é que você lance essa merda para fora. Quem tem que tratar isso, de certa forma, são as camadas que estão mais próximas do usuário. Imagina o seguinte, que você está dentro de um avião. Num avião tem vários sistemas. Então tem o painel, que tem um chipzinho, esse chipzinho se conecta a um outro sistema que faz o controle de altitude, que por sua vez está conectado num outro chipzinho que está conectado num sensor que mede a altitude do avião. Digamos que o chipzinho que está... Pessoal, presta atenção aqui. Digamos que o chipzinho que está conectado lá no sensor do avião, ele apresente algum defeito. O que ele pode fazer? O chipzinho que está com o sensor de altura, de repente ele está fazendo as contas lá, ele percebeu que está vindo uma altura diferente, deveria estar dando 100 e está dando 70, deu um exception na hora da conta lá e está vindo com uma altura diferente. Ele pode tratar lá dentro, né, o próprio sensorzinho vai lá e trata, falar, beleza, eu vou arredondar aqui de 100, eu arredondo um pouquinho aqui, e aí entrego 70 para quem está trabalhando. Ou seja, o piloto do avião não percebeu que aconteceu uma falha. E aí ele pode contar com aquela altura, né? Às vezes ele está achando que está a 100 pés e está a 70. E isso daí pode ser a diferença suficiente para arregaçar um avião no chão.
Então o ideal é que aquele chipzinho, ele lance exception, ele vai lançar lá para o sistema que controla a altitude. O sistema altitude vai ver que tem uma exception, vai lançar para o painel do piloto. O painel do piloto vai acender uma luz lá para o piloto. Aí o painel viu que se aconteceu exception tal, acende a luz. Aí o piloto vai ver a luz e vai falar, opa, tem um problema no sistema de altitude, tá? Então, o que acontece? O ideal é que sistemas menores, sistemas mais internos, lancem as exceptions e sistemas mais externos capturem essas exceptions e apresentem alternativas para o usuário, tá? Então vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Ó, o teste, o main aqui é o mais perto que eu tenho do usuário, tá? Tá mais perto do usuário. Então, esse main captura as exceções e lança alternativas para o usuário aqui. Pessoal, são 11... Não, daqui a uns 20 minutos a gente faz mais um intervalo, tá? Para vocês não ficarem enfiados aí no computador e xingando uns aos outros. Vamos instalar aqui o SQL, que ele já terminou. Server only, developer default. Cara, eu vou botar para instalar tudo aqui, mas eu acho que eu não preciso desse developer default. Following products has failing requirements. Tá bom, não preciso mesmo. Next, execute. O que é esse next aqui? Installation. You still have failing product requirements. If you proceed, those products will not be installed. Ok. Vai instalar, execute, tá? Desde que ele não me peça para restartar nada, pode instalar tranquilamente. Então, fizemos aí, vamos voltar aqui para o nosso código, tá? No nosso código, o Kim fez a pergunta do Sutomo. Professor, no técnico a gente mexia nas variáveis de ambiente para mexer no JDBC. É necessário? Não e sim. Bom, pode ser que o que eles faziam antes era o seguinte, eles guardavam essa informação em uma variável de ambiente, ao invés de colocar aqui chumbado no código. Porque aí depois, se eu quiser mudar o banco de dados, mudo a variável de ambiente e o banco de dados é praticamente alterado, né? Então eu posso colocar isso aqui como variável de ambiente, isso aqui como variável de ambiente, o usuário e a senha também como variável de ambiente. Aí eu troco tudo como variável de ambiente, tá? Normalmente a gente não deixa como variável de ambiente, porque ela é bem exposta. O ideal é a gente colocar dentro de um arquivo. E um arquivo protegido lá por senha, de forma que ele não seja acessível por mais ninguém, além das pessoas que são necessárias. Existem também gerenciadores de conexão que fazem isso, depois a gente pode dar uma olhada neles. Tá? Mas muito boa pergunta também. Vamos lá. Uma vez que a gente tem a conexão, a gente consegue criar um statement para inserir o aluno. Então, temos lá o public void inserir, tem lá vai receber um aluno, o que ele vai fazer? Ele vai criar um statement, create statement. Eu vou ensinar para vocês fazer do jeito errado, depois a gente faz do jeito certo, tá? Vamos criar um statement. Isso aqui vai me dar um objeto do tipo statement, vou chamar de st. Este statement, nós vamos criar um código. Vamos criar um código em SQL, um insert, alguma coisa, para poder inserir esse aluno no banco de dados. Ele está pedindo para importar o statement aqui. Prestem bem atenção, pessoal. Sempre importem do Java SQL, tá? Eu posso importar daqui ou do com MySQL JDBC. Só que se eu fizer isso aqui, eu vou estar preso no MySQL. Na hora que eu tiver que trocar o banco de dados, vou ter que recompilar código, trocar os imports, fica tudo mais complicado. Vamos deixar tudo no Java SQL, que é uma interface. O statement do Java SQL é uma interface e dá para a gente utilizar sem precisar ficar preso no código. Olha que legal. O create statement também lança exception. Então vamos fazer um throws aqui. Quem estiver chamando inserir aluno tem que ficar esperto com essa exception, tá? Eu mudei aqui a classe para ter essa exception e eu preciso mudar a interface também, né? Então vamos adicionar a exception lá para a interface aluno inserir. Olha a exception aqui, tá bom? Aluno down, pronto. Muito bem, criamos aqui o statement, né? Vamos colocar um código dentro, vamos criar uma query para a gente, um comando de SQL para inserir
esse aluno no banco de dados. Vamos chamar isso de SQL command, lá, SQL CMD, e o comando será esse aqui, insert into, vamos criar uma tabela chamada aluno, né? Então vai ter aluno, os valores do aluno, ID, RA, nome e nascimento, tá bom? Values, e agora nós vamos concatenar as informações. Vamos concatenar as informações nesta query. Então, values. Vamos pegar primeiro o ID. Então, o ID eu pego do objeto aluno.getID, peguei o ID e concatenei aqui no texto. Estão vendo que bonitinho? Ponho uma vírgula, aspas simples, porque agora o RA é do tipo string, então tem que botar uma aspas simples, mais a.getRA. Né? Mais aspas simples, outra aspas, nome, a.getNome, desculpa, a.getNome. Aspas simples, vamos botar essa, vamos fechar aqui aspas. Fecha aspas simples, opa, vírgula, mais o nascimento é uma data, né? Então a gente vai botar aspas simples também, que tem que botar entre aspas simples. Aí nós vamos ter que converter essa data. Isso, ótimo, Bruno, isso mesmo. Se a gente deixar as coisas chumbadas aqui, a gente vai ter um problema de SQL injection, que é um ataque que os hackers costumam fazer nos bancos de dados, porque muita gente faz desse jeito aqui. Eu estou mostrando desse jeito justamente para a gente fazer um SQL injection aqui, tá? E aí vocês vão ver o SQL injection, depois a gente mostra como que a gente faz do jeito certo, tá bom? Mas muito bem lembrado, Bruno. Vamos pegar o nascimento, só que o nascimento a gente tem que converter ele. Antes de colocar aqui, a gente vai ter que converter, tá? Então, fecha aqui, aspas do nascimento, fecha parêntese e estamos com a nossa query praticamente pronta. Só precisamos mudar o nascimento aqui. O Letícia está perguntando como assim guardar em outro arquivo a query. É possível, a gente pode pegar essas queries aqui e guardar em arquivos separados. Porque um dia, se você precisar mudar a lógica da query, por exemplo, digamos que a gente pôs mais um campo lá. Eu ponho aqui nascimento, vírgula e o outro campo. Só que a gente vai precisar, né, fazer colocar alguns parâmetros aqui. E isso daí eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas a gente poderia guardar a query num outro lugar e depois apenas modificar a query na hora que precisar adicionar mais informação ou tirar informação. Antes da gente executar essa query, a gente precisa converter o getNascimento. Vamos criar um objeto do tipo SimpleDateFormat. SDF igual new SimpleDateFormat. Tá? O formato do MySQL, deixa eu ver se ele já instalou aqui. Ready to configure, porta, developer machine mesmo. Root password, a password vai ser root. É fraca, eu sei que é fraca. Configure SQL Server, start my SQL Server Windows Startup. Isso aqui eu não vou botar não. Bom, ele está instalando aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pequena pausa, porque ele vai instalar. Isso talvez demore um pouquinho. Não, demorou porra nenhuma. Vamos fazer assim, vamos só terminar isso aqui e a gente já faz uma pausa para vocês tomarem um café. Check, connection successful. Vamos ver se demora. Vai, meu filho, roda os scripts aí. Acho que nessa parte do script talvez demore um pouquinho. Vamos fazer assim, vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos enquanto eu instalo aqui. Depois que a gente tiver instalado, a gente retorna, tá? Agora são 10h40
E terminou aqui os scripts. Desculpa, gente, é que tá muito rápido aqui. Terminou os scripts, vamos ver se dá pra gente já usar o MySQL aqui. Eu já mostro pra vocês algumas coisas. O Workbench, eu não quero o Workbench, fecha o Workbench. Ó, o MySQL tá aqui. cd MySQL Connector. Não, não tá. cd cd ... program files. cd program files. cd MySQL, cd MySQL server, cd bin. Ó o MySQL aqui, gente. MySQL menos usuário, root, menos p de password. Password root. Pessoal, para de ficar tirando sarro do professor, porque eu disse que meu PC é foda, mas ele tá foda. Vamos lá. Ó, conectei no MySQL, tá? Deixa eu só... Vamos criar a tabela aqui. Primeiro criar o banco de dados, create database escola. Create database escola. Vamos criar a tabela, create table aluno. E aqui a gente coloca as coisas, né? ID do tipo inteiro, unique. RA do tipo char, 6 caracteres e unique. Nome do tipo varchar, 100 caracteres, não unique. E nascimento do tipo date. Fecha aqui, ponto e vírgula. Caramba. Usar a escola para criar essa tabela e a gente cria a tabela. Pronto, criada a tabela. Pessoal, não, só mais 2 minutinhos mesmo, é só para mostrar. Aqui a gente já executa o insert, vamos fazer o insert e a gente já faz o intervalo, tá? Criamos a tabela, deixa eu fazer um insert aqui nessa tabela, até para ver se funciona. Insert into aluno. Vamos inserir um aluno 1, RA0001, nome Antônio, tá? E a data de nascimento, vamos colocar aqui dia / mês / ano. Vamos ver se ele aceita ou se o formato é outro. Ih, caramba. Comando aqui. Ai, caramba. Insert into aluno. Valores 1, 0001. Antônio. E a data. 3/7/1976. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Não, deu erro. Deu erro porque... Server version. Faltou o values ali. Peraí que faltou o values, não é por causa da data não. Insert into aluno values tal. Deu pau. Agora deu pau porque deu erro incorrect date value. Se eu não me engano, então vamos tentar o seguinte: 1976-07, que é o mês, -03, que é o dia. Enter. Foi. Então, se a gente usar a data nesse formato, ano-mês-dia vai. Tá? Então, o nosso formato aqui é ano-mês-dia. Tá bom? E antes da gente colocar a data lá dentro da query, nós vamos formatá-la. Então, sdf.format esta data aqui para ficar no formatinho ano, mês e dia. Tá? Muito bem. E agora a gente executa. st.execute. E a gente passa o SQL CMD. Pronto. Vamos ver se o nosso DAO está funcionando? No nosso banco de dados, deixa eu limpar a tabela. Delete from alunos. Select asterisco from aluno. Ó, não tem nada na tabela no banco de dados, tá? Vamos lá no teste DAO e vamos
inserir o aluno. Então a gente criou um objeto aluno, criamos o DAO e agora a gente vai chamar o DAO.insert, inserir, passando o objeto A1 que a gente criou. Ele vai ter que inserir esse aluno lá dentro do banco de dados. Essa é a função do DAO, tá? Vamos dar um Ctrl Shift F11. E é claro, eu não boto mensagem nenhuma, então nem sei se deu certo ou não, né? Vamos botar uma mensagem aqui. System out inserido com sucesso. Mas eu sei que executou e sei que inseriu. Quer ver? Vamos dar uma olhada no banco de dados. Banco de dados, select from aluno, ó, o aluno é inserido, que bonitinho. Funcionou, tá bom? Só que a gente depois... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Funcionou o insert, vamos fazer um intervalo. E 10 minutinhos, são 11h50 agora, né? 11h48. Meio-dia a gente está de volta aqui para continuar a aula. Toma um cafezinho com uns biscoitos aí para aguentar. E depois do meio-dia até a 1 a gente encerra, tá? Vou fazer mais uma pausa e a gente continua gravando daqui a pouco.